Olá, queridos corredores! É um grande prazer estar com vocês aqui. Meu nome é Marcelo Afonso, sou especialista em treinamento desportivo e fisiologia do exercício, com uma larga experiência na área de esportes de endurance, no mundo universitário, no mundo acadêmico e no mundo dos eventos esportivos. Então eu me sinto muito à vontade e com muito prazer de estar aqui dividindo com vocês essa nossa larga experiência de 34 anos atuando na educação física e no esporte de alta performance. E quero trazer para vocês aqui o que há de mais atual, de mais moderno, dentro dessa lógica do correr. Correr mais longe ou correr mais rápido, independente de quem você seja, independente se você está já lá na frente, já com muita experiência na área da corrida, já correu maratona, já correu meia maratona, já fez várias provas, ou você que está aqui agora comigo pela primeira vez, pensando em correr, tomando às vezes a iniciativa, pensando em iniciar um programa de corrida. Então, é também para você que está aqui com a gente, começando basicamente todas essas informações que a gente vai estar aqui doando para vocês do que há de mais moderno, do que há de mais eficiente na programação de treinamento. E digo a vocês, trago também os erros que já cometi como atleta lá atrás, erros que já cometi como treinador no começo da minha carreira e que hoje já não cabe mais pela quantidade de ciência, pela quantidade de informação que a gente tem para utilizar com máxima eficiência. Então, é vocês aproveitarem o máximo possível que a gente vai trazer aqui agora, certo? Então essa pergunta fica martelando na cabeça de vocês aí. Corra mais longe ou corra mais rápido? Veja o que você precisa. A depender da fase que você se encontre, rapidamente você vai ter essa resposta. E uma pergunta fundamental que a gente tem que estar sempre nos fazendo como treinador e também como atleta: qual é o volume ideal de treinamento? E entenda volume aí como a distância que você tem que correr por cada sessão, a distância que você vai fazer dentro de uma semana, dentro de um mês, dentro de uma programação completa de treinamento. Pode durar 3 meses, 6 meses, 9, 12 meses. Então essa é uma pergunta fundamental. Qual é o volume? Qual é a distância que eu tenho que fazer para que eu consiga causar o efeito que é interessante, né? E, consequentemente, gerar o resultado que eu estou buscando, mas também preocupado com evitar com que você se machuque, que você tenha uma lesão. Então esse volume ideal é uma pergunta que é talvez a primeira pergunta que um treinador se faça na hora de parar para montar um programa de treinamento. Para aquela distância, para a distância que o meu cliente buscou, né, que ele está querendo completar, começar a fazer, até onde é que eu tenho que chegar? Quanto é que eu preciso? Será que até aqui está muito? Será que até aqui está pouco? Precisa aumentar um pouquinho? Né? Então, essa pergunta é importante de ser feita e a gente já tem resposta para isso. Tranquilamente a gente já tem resposta. E pergunto mais uma vez, precisa ser tão sofrido? Muita gente que está aí querendo começar a correr, muita gente que está pensando em iniciar um programa de treinamento, às vezes fica com medo de não fazer e não conseguir chegar na sua meta final. Mas pode ficar tranquilo que isso é viável, isso é possível de não ser tão sofrido o tempo inteiro. É óbvio que durante a competição você vai tentar fazer o seu melhor. E estando no seu melhor, você vai estar no limite entre o conforto e o desconforto. Mas sofrido, eu aviso a vocês e afirmo de que não é necessário que seja dessa forma. Durante o processo de treinamento, você consegue elaborar gradativamente, progressivamente, uma carga de trabalho em que você não vai sofrer tanto. Por quê? Porque está dentro do que é viável, do que é possível de você fazer. Então, sofrido não é necessário que aconteça, né? Quanto mais, melhor. Então, existe uma lógica, existe uma teoria, né, de volume exagerado. Tem gente que gosta, tem escolas africanas, escolas australianas de muito tempo atrás, de
pensar em trabalhar cada vez com mais quilometragem, cada vez com mais duração de treino. Essa maneira de se pensar, ela é questionável hoje. É necessário, sim, atingir um volume ideal compatível com a realidade da sua distância. E que esse volume vai ser suficiente para atender aquela demanda que você tem. Mas o tempo inteiro, subir o volume, subir o tempo inteiro sem parar, não é necessário. Isso aí, fisiologicamente, não é necessário, você vai acabar se machucando. Então, essa quantidade de volume a ser treinado, essa quantidade de quilometragem que você precisa fazer, ela é compatível com a distância da sua prova. Mesmo sendo uma maratona, mesmo sendo até uma ultramaratona, você vai atingir na hora certa do seu planejamento, da sua distância desejada, para causar o efeito que você está buscando, né? Então, faço outra pergunta para você. Você quer correr muito ou quer correr rápido? Ou seja, você quer correr mais longe ou quer correr numa velocidade maior? Essa resposta ela está muito ligada à fase que você se encontra. Se você está iniciando um programa de treinamento, obviamente, correr mais longe acredito que seja mais adequado para a realidade que você está vivendo. E mais longe, entenda, você está saindo do zero, se você for um sedentário, e quer correr uma provinha de 5 km. As provas menores normalmente ficam na casa de 3 a 5 km. Você quer correr 5 km, então é uma distância pequena, mas que para muita gente é muito. Para muita gente, sair da inércia para começar a simplesmente caminhar é sofrido. E a gente tem que fazer de tudo dentro de um programa de treinamento que essa mudança de comportamento, né? De você sair do sedentarismo para um estado de treino mais evoluído, passar a ser um indivíduo que busca qualidade de vida, fundamentalmente, não precisa ser performance de alto rendimento, você vai ter que gradativamente sair do zero, sair do sofá, que você está sentado aí, né? Para algo um pouco melhor. E 5 km já seria uma mudança bem significativa. Agora, se você já está num estado de treino, como a gente chama, numa condição fisiológica bacana, tem experiência, já está competindo e quer mudar a sua performance, você precisa agora correr mais rápido, melhorar o seu desempenho. E são, obviamente, estratégias de treinos completamente distintos. Na hora que você inicia um programa de treinamento e que você está num estado de treino muito aquém, você não vai pensar em tentar correr mais rápido, melhorar tão rapidamente a sua velocidade. Você quer simplesmente sair do sedentarismo para começar a correr num volume um pouquinho maior. Então, correr muito ou correr rápido depende da fase em que você se encontra do seu estado de treinamento, né? Você acha que correr muito vai te deixar mais rápido? Olha que interessante. Será que você começar a correr quilometragens muito grandes torna você um atleta mais rápido? Isso é um grande questionamento que a fisiologia procura mostrar que existem caminhos diferentes. O acúmulo de quilômetros para determinados indivíduos já com um certo nível de aptidão não vai causar o efeito que você quer. É necessário que você saia de um patamar, como a gente chama de potência fisiológica, de uma potência fisiológica X para uma potência fisiológica X mais 1. Então, por exemplo, se você corre hoje numa velocidade média de 10 km por hora e está buscando melhorar desempenho, o que é que você tem que fazer? Aumentar essa velocidade, aumentar essa potência mecânica que é a velocidade. E, obviamente, isso vai impactar na sua potência fisiológica. Se você sai de 10 e vai correr para 11, para 12, obviamente, esse é o caminho para que você consiga, na competição, no evento que você vai participar, reduzir o tempo da prova.
E isso, evidentemente, requer modelos de treinamento diferentes do que simplesmente ficar correndo muito, ficar correndo muitos quilômetros. Isso não vai causar o efeito que você está buscando. Isso não promete desempenho, não promete resposta de treinamento. Na minha razoável experiência como atleta, né, eu fui atleta de triatlon, fiz algumas provas de corrida, né, e percebi claramente que a minha carreira não ia ser tão longa, e aí resolvi interromper e investir como treinador, né, e vi que ia ser um atleta medíocre, vamos chamar assim. Resolvi, claro, me identificar mais como treinador, resolvi investir nisso aí. Quando eu percebi lá atrás, no meu começo de treinos de corrida, e basicamente estamos falando aí de anos 80, né, a quantidade de informação fisiológica não era tão grande. Mas a minha sensibilidade, já como um possível treinador de sucesso, já me permitia enxergar certas decisões. Então, quando eu quis baixar meu tempo nos 10 quilômetros, meu melhor tempo em 10 quilômetros foi 40 e 40, ou seja, dá para ver que é um atleta amador, mas amador bonzinho, viu? Para a época de hoje aí, tem muita gente correndo a mais do que 50 uma hora. Então, 40 e 40 foi o meu melhor tempo em 10 quilômetros. Quando eu precisei fazer isso, o que eu tive que fazer? Aumentar a velocidade que eu queria realizar os meus treinos para desenvolver um potencial de velocidade maior para a prova. E não ir aumentando para 15, para 20, para 25 quilômetros. Então eu passei a correr mais rápido os treinos de 5, de 6, de 7 e provas de 10 quilômetros, que é onde eu estava focando basicamente. Então é necessário que a gente tenha um conhecimento de causa na fisiologia e na metodologia do treinamento. Isso é que um treinador de sucesso precisa ter. E você, corredor, precisa procurar alguém que tenha essa competência para poder aplicar esse programa de treinamento com qualidade para você. Então, correr muito e correr rápido são decisões do que você quer que aconteça no seu treinamento. Então, a pergunta é: qual é a quilometragem ideal, professor? A quilometragem ideal é aquela que seja suficiente, compatível para lhe dar a base aeróbia e acrescento aí anaeróbia para gerar o resultado que você quer. Para cada quilometragem, 5, 10, 15, 21, maratona, você vai ter um volume de treino e uma quantidade de treinos específicos para aumentar essa velocidade gradativa. E não qualquer treino causa qualquer resultado. Não é bem assim. Hoje a ciência já temos material suficiente para provar o que eu estou falando para vocês, né? A minha base teórica, a minha base prática, a quantidade de vivência que eu tenho, né, já com 4 Olimpíadas indo agora para Paris 2024, me permite ter a tranquilidade de afirmar isso para vocês sem nenhum medo de errar. A fisiologia, a metodologia do treinamento, a ciência da teoria da periodização é a base teórica fundamental para que a gente possa ajudar você, corredor, a ter a resposta que você quer, e não qualquer coisa. A mera sensibilidade, a mera experiência prática não garante essas mudanças. Então, primeira coisa, escolher qual é a distância que você quer. E essa distância que você quer, ela é compatível com o seu nível de condicionamento. A gente não pode estar se jogando de qualquer altura sem paraquedas. Concorda comigo? Não dá para você ir, como se diz no jargão, a migué, de qualquer jeito, né? A bangu, como se diz. Não pode. Eu preciso ver em que fase eu me encontro, qual a minha capacidade morfológica, fisiológica, neuroimunoendócrina para suportar uma carga de treinamento. Corredor, eu acho bacana que você complete a maratona. Corredor, eu acho bacana que você faça os 21 quilômetros de uma meia maratona. Mas, para chegar aqui, ou correr a São Silvestre, que são 15 quilômetros, tem gente que pensa que São Silvestre é maratona, viu? Mas São Silvestre tem 15. Né? Para você chegar nesse nível aqui, passa pela fase inicial, você que está começando.
gradativamente vai ganhando base morfológica, fisiológica, muscular, articular, mental. Você precisa estar preparado mentalmente para suportar um volume de 42 quilômetros. Agora mesmo uma atleta nossa veio de Nova York e fez, uma atleta amadora, fez para 4 horas e 58, que era o que dava para ela fazer, né? E é óbvio, boa parte é treinamento, mas uma grande parte é cabeça para suportar. Foi a primeira maratona dela, mas ela tem larga experiência em meia maratona e provas de 5 e 10. Então, com certeza, ela passou por etapas de formação da atleta até chegar onde ela queria, que é correr Nova York. E fez, estava pronta para fazer, porque ela tinha base mental para suportar isso. E não somente volume de corrida ou ritmo, potência mecânica e potência fisiológica, né? Então, quando você vê um monstro sagrado como o Eliud Kipchoge fazendo uma maratona para 1 hora e 59:40, é óbvio que tem atrás dele uma série de fatores que levam ele a chegar nesse nível, né? Sem dúvida, há uma genética muito boa, há um patrocínio muito bom, uma série de coisas que faz com que ele suporte ritmos dessa natureza e faça o sub-2, né? Naquela condição que a gente entende, onde você tenha que realizar o volume adequado, a intensidade adequada para chegar nesse patamar, ou pelo menos próximo dele, né? Igual a ele, ainda está faltando um pouquinho para muita gente alcançar, correto? Então, o fundamental nesse primeiro momento, gente, é que vocês tenham o desejo, a vontade de alcançar, e para alcançar precisa ter manutenção do foco, e isso significa que você já sabe onde você quer chegar, mas manter aonde você quer chegar é tão importante quanto, para que você segure pelo tempo necessário, sem desistir, sem interromper, até atingir a meta desejada. Então vou repetir: manutenção do foco, pelo tempo necessário, sem desistir, sem interromper, até atingir a meta desejada. Esse é o primeiro passo para que você possa chegar aonde você quer. E não simplesmente desejar treinamentos, digamos, ao léu, que não vai acontecer. Você tem que saber onde você quer chegar e ter uma progressão. Então, corra mais longe e corra mais rápido.